Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, família Santa Teresa, tudo bem com vocês? Deus queira que sim, que o bom Deus conserve e aumente todas as bênçãos e graças que Ele tem derramado na vida de cada um, de cada uma de vocês, de modo especial neste tempo difícil, o tempo da pandemia que estamos atravessando, e de modo mais especial ainda, que Deus abençoe muito a vida de cada um, de cada uma de vocês neste tempo santo da Quaresma que acabamos de começar. Assim seja. Bom, hoje é terça-feira e, de acordo com a programação semanal da TV Terê, hoje é dia de catequese. Nós vamos continuar as catequeses sobre os dons do Espírito Santo, catequeses inspiradas nas reflexões que o Papa Francisco desenvolveu junto ao povo reunido na Praça de São Pedro para as audiências gerais, que via de regra o Papa concede todas as quartas-feiras. Foi o que aconteceu no dia 14 de maio de 2014, quando o Santo Padre concedeu então a audiência geral na Praça de São Pedro e, continuando a refletir sobre os dons do Espírito Santo, o Papa tratou então de modo específico do dom da fortaleza. Diz o Papa Francisco: hoje pensemos naquilo que o Senhor faz. Ele vem sempre para nos apoiar em nossas debilidades e faz isso com um dom todo especial, o dom da fortaleza. Para começar a ilustrar a sua reflexão, o Papa Francisco faz então alusão à chamada parábola do semeador. Como o próprio Jesus explica aos discípulos, diz o Papa, o semeador representa o Pai, que lança abundantemente a semente da palavra. A semente, no entanto, se depara com a aridez do nosso coração e, mesmo quando é acolhida, muitas vezes corre o risco de permanecer estéril, de não germinar. Pelo contrário, e aqui o Papa começa a tratar mais especificamente do dom da fortaleza, pelo contrário, diz o Santo Padre, com o dom da fortaleza, o Espírito Santo liberta o terreno do nosso coração. Faz pensar num arado, um coração empedrado, um coração endurecido, medroso, preguiçoso, precisa de um dom todo especial para se desempedrar, para afofar. E é interessante notar essa comparação que faz o Santo Padre, o Papa, porque muitas vezes nós pensamos no dom da fortaleza como um dom que nos endurece ainda mais, não é? Torna ainda mais duros, Preciso ser forte, preciso ser duro diante das dificuldades. E esta, infelizmente, é a imagem, o conceito que se tem de fortaleza nos dias atuais, sobretudo no nosso país, Forte é aquele que é carrancudo, que é duro. E o Papa, repito, desde o início da sua reflexão, compara o dom da fortaleza, ou a ação do dom da fortaleza, com esta ação de afofamento, diríamos assim, de maleabilidade. O dom da fortaleza nos dá coragem, pelo menos nesse caso, de acordo com esta reflexão, nos dá coragem para sermos mais dóceis, mansos, e de fato é preciso muita coragem para agir assim. Sobretudo, repito, nos nossos dias é preciso muita coragem para ser dócil, manso. Por isso, fiz esta pausa para ressaltar esta realidade na reflexão do Santo Padre, o Papa Francisco. De novo, com o dom da fortaleza, o Espírito Santo liberta o terreno do nosso coração, liberta-o daquele sono, daquelas incertezas e de todos os temores que poderiam detê-lo, mais uma vez, que poderiam empedrá-lo,
de modo que a palavra do Senhor seja colocada em prática de forma autêntica e alegre. Então, com esta ilustração da parábola do semeador, o Papa Francisco nos introduz na conceituação, na definição do dom da fortaleza. Depois, ele continua a desenvolver a sua catequese, apresentando a ação do Espírito Santo de Deus por meio do dom da fortaleza, esta ação se desenvolvendo de dois modos. Primeiro, o modo extraordinário e o modo ordinário. Como se o Papa quisesse dizer, o dom da fortaleza, ou melhor, existe uma fortaleza que Deus nos dá e que se manifesta de forma extraordinária e de forma ordinária. Esta diferenciação ela é muito importante também, porque muitas vezes nós temos esta tendência ou esta tentação de considerar os dons do Espírito Santo sempre como realidades extraordinárias. Uma pessoa só tem de fato um dom do Espírito Santo quando realiza coisas extraordinárias. E diversos grupos cristãos, inclusive na Igreja Católica, muitas vezes parecem apresentar esta definição. Então é preciso tomar muito cuidado com isso, prestar sempre atenção. Por isso a catequese do Papa Francisco é luminosa. Sim, o dom do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo podem se apresentar, sim, de maneira extraordinária, mas também se apresentam, e eu diria, no mais das vezes, se apresentam no ordinário da vida, né? Nas coisas corriqueiras. Então, tratando primeiro do caráter extraordinário do dom da fortaleza, diz o Papa. O dom da fortaleza se manifesta, no primeiro momento, de forma extraordinária, exemplar, e resplandece principalmente com o testemunho de muitos irmãos e irmãs que não hesitaram até mesmo em oferecer a própria vida para permanecerem fiéis ao Senhor e ao Evangelho. Então o Papa começa aqui falando da fortaleza dos mártires. E eu adicionaria, e dos confessores, aqueles que, mesmo diante de ameaças contra a sua vida, contra a sua integridade física, contra a sua família, contra os seus bens, né, são esses cristãos, né, revestidos de maneira extraordinária da fortaleza de Deus e que continuaram, né, sendo fiéis a Deus, sendo fiéis ao projeto do Pai, sendo fiéis à sua fé. É interessante perceber como este dom da fortaleza extraordinária também marcou a vida da nossa padroeira, Santa Teresa de Jesus, uma mulher que primeiro teve que travar uma luta monumental contra si mesma, né, para ir realizando o processo de conversão, de busca de Deus, de transformação da própria alma. Então, primeiro esta luta subjetiva, esta luta pessoal, e depois o dom da fortaleza se revelou também de modo extraordinário na vida de Santa Teresa, quando ela precisou travar uma luta constante para realizar o projeto, a missão que Deus confiou a ela, qual fosse a de reformar a Ordem do Carmo, primeiro o ramo feminino, depois o ramo masculino, através do resgate, né, da observância, da regra da disciplina carmelita, a fundação dos diversos mosteiros. Para realizar tudo isso, Santa Teresa encontrou muitas resistências, muitos obstáculos, muitos desafios e precisou então contar com esta fortaleza extraordinária, o dom da fortaleza extraordinária, com o qual, digo mais uma vez, nossa santa padroeira foi revestida, né, de modo muito sublime, muito especial. E o Papa Francisco, trazendo esta realidade da fortaleza extraordinária para mais perto de nós, afirma que nós também conhecemos pessoas que viveram e vivem situações difíceis,
muitas dores. São homens e mulheres que enfrentam uma vida difícil, lutam para sustentar a sua família, educar os filhos, com muita dificuldade. Fazem isso porque há o espírito de fortaleza que os ajuda. Se nós pensarmos nesta pandemia que ainda nos aflige, que ainda nos atinge, podemos perceber e constatar, mais do que perceber, constatar o testemunho de tantos homens e mulheres, filhos e filhas de Deus, que são revestidos de uma fortaleza realmente extraordinária. Aqueles que, com toda a criatividade, com toda a perseverança, com toda a fortaleza mesmo, buscam caminhos para dar conta do sustento da própria casa, dos filhos, gente que ainda encontra tempo para continuar servindo a igreja, a sua comunidade, pessoas que até mesmo se dedicam a algum trabalho social, um trabalho voluntário, benemerente. Então, de fato, é uma fortaleza muito grande que reveste a vida dessas pessoas. O Papa, então, está correto, aliás, como não poderia deixar de ser, não é? O Papa apresenta, indica esta fortaleza sobrenatural, este dom da fortaleza sobrenatural com o qual o Espírito Santo enriquece a vida de muitos membros da igreja, tanto aqueles e aquelas que foram marcados, e que se destacaram por uma vida de santidade profunda, quanto estes nossos irmãos e irmãs tão próximos de nós, que também são santos, talvez não canonizados ainda pela igreja, mas que também são santos e que demonstram o dom da fortaleza, da santidade e da fortaleza sobrenatural, extraordinária, com o qual Deus decidiu enriquecer a sua igreja. Mas o dom da fortaleza também se manifesta de modo ordinário, de maneira que são fortes também aqueles homens e mulheres que dia a dia levam em frente a própria vida, a própria família, o seu trabalho, cultivam muitas vezes de modo oculto, bastante humilde e discreto, a sua fé. Estas pessoas têm precisamente o dom da fortaleza, diz o Papa, para cumprir o seu dever de pais, mães, irmãos, irmãs, cidadãos, trabalhadores, ministros da igreja. O que o Papa está querendo dizer aqui é que o dom da fortaleza, assim como todos os dons do Espírito Santo, é um dom que Deus concede a todos os cristãos, indistintamente. Cada um e cada uma de nós foi revestido com o dom da fortaleza. Esta fortaleza, é claro, pode se tornar extraordinária, a depender das situações que a vida nos apresentar, ou da missão, do desígnio de Deus para as nossas vidas. Essa missão exigir uma fortaleza extraordinária, Deus não nos abandonará, mas no mais das vezes, ou seja, no ordinário da vida, se revela então e se apresenta esta fortaleza ordinária, que, repito, está presente na alma de cada um e de cada uma de nós. E aí o Papa caminha para a conclusão de sua catequese. Não devemos pensar, diz o Santo Padre, que o dom da fortaleza seja necessário só em determinadas ocasiões e situações particulares. Eu uso o termo extraordinárias. Este dom deve constituir, continua o Papa, o fundamento do nosso ser cristão, na ordinariedade da nossa vida cotidiana. É um resumo, uma síntese que o Santo Padre, o Papa, faz de toda esta reflexão sobre a fortaleza extraordinária e a fortaleza ordinária.
E aí, para mais uma vez ilustrar com a santa palavra de Deus a sua catequese, o Santo Padre recorda a afirmação de São Paulo, apóstolo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. O Santo Apóstolo afirma de maneira categórica: tudo posso naquele que me fortalece. Quando enfrentamos a vida comum, diz o Papa, quando chegam as dificuldades, nos lembremos disso. Nos lembremos destas palavras de São Paulo: eu posso tudo. Tudo posso naquele que me dá forças, naquele que me concedeu o dom da fortaleza. O Senhor dá a força, sempre, sempre, não a faz faltar. E aí o Papa faz uma afirmação, não sei se inspirada em Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Mas essa frase se encontra nas obras de Santa Teresinha do Menino Jesus. O Papa afirma: o Senhor não nos dá provas maiores do que aquilo que podemos suportar. Se eu não me engano, Santa Teresinha diz o seguinte: Deus não permite em nossas vidas cruzes mais pesadas do que aquelas que podemos carregar. Deus nos dá a fortaleza para suportarmos tudo. De novo, São Paulo, tudo posso naquele que me fortalece. E no último parágrafo, o Papa, a título de oração, aconselha: invoquemos o Espírito Santo, para que com o dom da fortaleza possa aliviar o nosso coração e comunicar nova força e entusiasmo à nossa vida e ao nosso seguimento de Jesus Cristo. Imploremos, portanto, meus irmãos e minhas irmãs, o dom do Espírito Santo e os 7 dons que este Espírito concede a todos os cristãos. Hoje, de modo especial, o dom da fortaleza. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que Deus continue abençoando a vida de cada um, de cada uma de vocês, concedendo os dons do Espírito Santo que nos ajudam a passar por estes momentos difíceis. Infelizmente, o mundo ainda experimenta, e nós também. Que Deus continue nos acompanhando. Muito obrigado por me acompanhar até este momento. Muito obrigado pela sua presença em cada um dos vídeos, né, avulsos que nossa paróquia está produzindo nesta segunda fase, né, nesta segunda etapa da programação da TV Terê. Não deixe de compartilhar estes vídeos, indicar aos seus amigos, deixe a sua curtida, né, deixe seu joinha aí no nosso vídeo e em todos os outros. Inscreva-se no nosso canal, indique o canal de nossa paróquia aos seus parentes, aos seus amigos. Assim, esse trabalho de evangelização pode chegar a um número maior de pessoas. Quantas pessoas neste tempo da pandemia, por exemplo, devem estar precisando, né, redescobrir o dom da fortaleza dentro de si mesmas? Então seja você também um evangelizador neste sentido. Curta, compartilhe os vídeos do canal da nossa paróquia, a TV Terê, aqui no YouTube. Então, um grande abraço, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até mais.